todos nós estamos muito felizes em mostrar aqui a produção do GES. Tudo que nós fizemos, todos os trabalhos que nós realizamos, fruto das nossas discussões. Então, que vocês tenham, assim, consigam aprender, aproveitar o máximo possível desse momento que nós estamos tendo. Para começar, a mesa de escrita da história, o aluno Renan. Bom, gente, primeiramente, boa noite. Boa noite. Gostaria de falar em nome do grupo que o prazer de trabalhar com esse grupo é inteiramente nosso. A Daniela vai dar todo o apoio que a gente precisa. O Zé Roberto, os monitores e professores do GES também nos dão toda a força que nós precisamos. E se nós estamos aqui hoje também é graças à ajuda e à contribuição deles, né, que nos ajudaram a fazer o que nós vamos mostrar para vocês agora. A minha fala, na verdade, é um pouco mais teórica. Eu vou tentar mostrar para vocês um pouco do que seria a escrita e a história oral na teoria. Primeiramente, eu vou tentar mostrar para vocês um debate que existe entre a etimologia e a historicidade. A etimologia, no caso, seria o estudo das ciências sociais, das práticas da sociedade. Eu separei 4 noções básicas da etimologia e 4 da historicidade. A etimologia, ela estuda as áreas da sociedade de forma primitiva. No caso, eu gostaria de dar atenção para a oralidade. A oralidade na etimologia, ela seria aquela oralidade, a fala que nós fazemos de forma inconsciente. As conversas, depoimentos que são vistos de forma inconsciente. A escrita, ela é a historicidade, a história, transformando essa oralidade em algo consciente e concreto. É quando formam as fontes históricas. O nosso trabalho, primeiramente, ele retrata a escrita da história. Só que o foco é utilizar como fonte também a história oral. Mas antes eu gostaria de mostrar para vocês 2 técnicas que se utilizam através de análise de documentos oficiais. Que seria a técnica de corte, que no caso é quando o historiador, através da análise de uma fonte do documento, ele utiliza os dados, a história de mundo dele, o conhecimento do mundo dele, e faz uma comparação com o que ele descobre. E a técnica de retomada, que seria quando o historiador ele usa o documento, a história, a coisa que ele descobre, e faz um debate com algo, um diálogo com alguma coisa que ele já conhecia. Seria mais ou menos em relação de causa e efeito. Uma coisa acontece porque outra coisa aconteceu. Seria mais ou menos dizer que o socialismo, no caso, em Cuba, ele só é possível devido às condições da população cubana após o século de dominação. Essa relação de causa e efeito é a chamada retomada. Eu não posso falar sobre a história oral sem antes mencionar a escola dos análises e a nova história. A história oral é uma das vertentes que se utiliza na nova história. Nós trabalhamos muito com a ideia de história vista de baixo. O que seria isso? É quando os historiadores eles deixam de analisar a história tradicional, que é aquela história vista de cima, aquela ideia de história através dos relatos dos vencedores, ou então das classes dominantes, e dão a voz à população. A história oral ela tem muito disso. A história oral é conhecida como a ciência que dá a voz ao povo, porque é uma prática que busca construir a história de uma região através do relato da população daquela área. Um dos nossos objetivos, enquanto grupo de estudos aqui no GES, do nosso GT, é construir um acervo de história oral. E nós vamos tentar contar a história da Zona Oeste através dos moradores da região. A nova história, ela repudia as taxas tradicionais daquela história ranquiana, né, que dentre as outras coisas tem a história do ensino, e ela busca fontes alternativas. O que é isso? Porque existe um preconceito muito grande ainda do que quanto ao meio acadêmico da história oral. A história oral ela não é vista ainda por muitos como uma fonte. Há um pouco diálogo, existem alguns historiadores que utilizam a história oral apenas como confirmadoras da fonte escrita. Tá? Existe também muito preconceito contra a história oral porque ela não é só usada pelos historiadores.
ela é amplamente utilizada por antropólogos, sociólogos, até mesmo jornalistas e outras vertentes que estudam o ramo da sociedade. A nossa ideia é utilizar esse método para poder contar a história dos oprimidos. Gente, a história oral, ela tem 3 coisas que... Existe uma discussão, na verdade, para definir a história oral. Primeiro, alguns entendem a história oral como uma técnica. O que seria a história oral como técnica? São aqueles que utilizam a história oral para poder confirmar a documentação escrita. É um cara que pega um texto, algum documento oficial, ainda daquela mentalidade com que anda, e utiliza as fontes orais para poder confirmar a história contida naquele documento. Existem também aqueles que acreditam que a história oral seria uma disciplina. Para os que acreditam na história oral como disciplina, o que se indica é que a história oral ela é capaz de propor problemas e soluções para esses problemas, sem precisar de outras disciplinas de apoio. E aqueles que retratam a história oral como uma metodologia. A história oral como metodologia ela é aquela que proporciona a problemática, mas não dá a você a solução. E necessita, no caso, de diálogo entre outras modalidades. Sociologia, disciplinas, no caso. Sociologia, história, antropologia. Ela apresenta a fonte, mas não a interpreta. A fonte não se interpreta sozinha. Ela precisa de alguém ou de uma disciplina que faça esse tipo de interpretação. O nosso trabalho, o objetivo do nosso trabalho é tratar a história oral como uma metodologia e disponibilizar para vocês fontes históricas que vocês possam usar através da história ou de qualquer outra disciplina e reconstruir um pouquinho da história das orais. Então, obrigado, gente.